Muito bem, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram, nos estúdios da RS Play, canal 524, Porto Alegre. Hoje, gente, com um assunto muito interessante, vale muito a pena você ficar com a gente. Vamos falar sobre futuros possíveis. E para falar sobre isso, eu trouxe um convidado especial, o Alcir Meyer, né, que ele vai falar um pouquinho, mas antes disso a gente vai olhar um vídeo. O dinheiro muda o tempo todo, mas tem uma coisa que não muda nunca. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha multiplicou histórias de sucesso. Mudou o futuro de milhões de crianças e adolescentes e cria oportunidades para milhões de pessoas todos os dias. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Muito bem, seja muito bem-vindo, Alcir, aqui no programa As Pessoas Inspiram. Ele que é assessor de governança executiva da Sicredi Pioneira. Exatamente. Muito prazer, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui falando contigo. Muito bem, né? Um assunto super pertinente hoje, né? E a Sicredi sempre está fazendo coisas legais, coisas importantes aí para a comunidade, né? Mas antes disso, Alcir, eu queria que tu falasse um pouquinho da tua conexão com essas temáticas, né? Como é que tu veio parar dentro desse ecossistema que pensa futuros, por exemplo? Eu tenho um histórico que trabalhou muito com startups, com tecnologias. Eu venho da área de programação e quando entrei na cooperativa já com esse papel de trabalhar o Comitê do Futuro e o Radar de Futuros. Então meio que uma coisa foi levando a outra, também nessa visão um pouco mais de estratégia para a comunidade, né? Uhum. Isso aí, isso é bem importante, né? E quando a gente fala em futuros, né? A gente estava comentando antes, às vezes as pessoas olham assim, futuros, como é que eu faço essa leitura de futuros e como é que iniciou esse projeto dentro da cooperativa? Muito interessante. Na Pioneira, lá em 2023, se entendeu que o modelo de planejamento estratégico ele já não estava mais atendendo à necessidade da cooperativa. Uhum. A gente seguia aquele modelo de planejamento que toda empresa faz, né? 2021, 2023, 2019, 2021. E alguns projetos que a gente realizava não estavam previstos no planejamento estratégico e outras coisas que a gente estava fazendo, super atendendo ao momento, ao que a comunidade estava pedindo, não estava de nenhuma forma previsto no planejamento. Então, assim, precisamos de uma nova ferramenta. Sem dúvida. Então, a gente foi para o mercado, buscamos o Foresight como ferramenta de construção do planejamento estratégico, mas o Foresight ele não pode ser construído, na nossa visão, apenas pela empresa. Uhum. Então, nós convidamos 1.500 pessoas em 50 workshops presenciais que a gente realizou na nossa área de atuação, nos nossos 21 municípios, instigando que essas pessoas falassem sobre seus medos, suas necessidades, as suas intenções para a sua região, para a sua cidade, para as suas empresas. E com isso a gente captou 4.500 linhas de contribuições. Nossa. Claro que a gente precisou depois consolidar, trabalhar todas essas 4.500 linhas, até que a gente chegou em 129 achados, que nós demos o nome de achados de futuro naquele momento, né? Que são sinais de futuros possíveis que a gente começou a trabalhar eles. Nós utilizamos esse material para fazer o planejamento estratégico da cooperativa, que hoje eu posso dizer mais que é um pensamento estratégico, né? Porque ele é perene, ele não tem mais ciclos. E depois nós construímos um radar de futuros, que ele é um radar que apresenta esses achados que foram construídos pela comunidade como forma da gente devolver esse conhecimento, esse material para a comunidade. Uhum. Então, a gente continua atualizando ele, continua fazendo esse trabalho tanto de conversa com a comunidade como internamente. E hoje nós estamos com 96 achados, olhando para 26 achados possíveis. Uhum. E são diversas temáticas, né? Assim, tem a questão da sustentabilidade, tem a questão dos jovens, enfim, né? Acho que é bem amplo, né? A partir dessas respostas, então. Sim, a gente está utilizando a metodologia STIP para classificar isso, então a gente consegue dividir em 5 grandes pilares esses achados. Isso, para quem acessa o nosso radar lá dentro do site da Pioneira, em quem somos, estratégia, radar de futuros,
consegue visualizar, e nós também dividimos eles em macro tendências. Então são duas classificações que a gente organizou esses achados para ficar mais fácil a consulta e o entendimento deles. Isso é bem bacana, né? E o importante disso tudo é que não é para vocês, né? É para a comunidade. E é um site que está aberto, né, ao público. Ele está à disposição. Está à disposição na internet mesmo, né? Exato, ele é um radar para a comunidade. Claro que tem o foco da nossa área de atuação, os 21 municípios que a gente atua, né? Mas ele é um radar comunitário de Foresight. Isso é bem legal. E eu penso assim, Alcir, que a gente está num momento, né, de vida muito complexa, né? Isso eu sempre digo, são muitas variáveis para a gente se organizar para tomadas de decisões, principalmente para quem é líder, né? Quem está ali na linha de frente, né? E tendo essa responsabilidade de levar, às vezes, uma organização, um projeto à frente e tudo mais. Precisamos pensar diferente, né? Com certeza. Isso vem um pouco também ao nosso entendimento de olhar o longo prazo, né? Quando a gente fala de um planejamento, não que não esteja certo ou errado, não é essa a questão, mas quando a gente fala de um planejamento com um olhar para 2, para 3 anos, a gente talvez esquece do compromisso com as comunidades, com o meio ambiente, o mundo que a gente vai deixar. E na cooperativa a gente preza muito pelo ganha-ganha-ganha, né? O nosso associado, a nossa comunidade e as pessoas que não fazem parte do movimento cooperativista, elas também precisam ter benefícios desse movimento. E o olhar de futuros, né, investigar quais são os sinais que estão vindo, sejam sociais, sejam tecnológicos, sejam ambientais, permite que nós estejamos melhor preparados para esses cenários, né? Não é uma questão de criar um planejamento estratégico para cada um desses 96 futuros possíveis que nesse momento estão mapeados lá, mas é para pelo menos ter uma postura sobre esses achados. Tem um achado lá, título de exemplo, que ele trata sobre o uso de inteligências artificiais e robôs humanoides substituindo tarefas de pessoas. É um sinal, a gente sabe que tem algumas empresas que estão adotando, a gente está monitorando ele. Para nós, na cooperativa, a gente já tem uma postura definida sobre esse achado. Nós não vamos adotar. Nós prezamos pelo relacionamento pessoal. Nós estamos falando com pessoas. O cooperativismo trata de uma sociedade de pessoas. Claro. Então, ok, já temos a postura. Não, ele não depende de um planejamento, de um plano de ação, de como vamos atuar com esse achado, né? Perfeito. E o legal também, né, Alcir, assim, que eu acompanho um pouquinho aqui, né, às vezes eu vou falar algumas coisas, mas eu já sei a resposta, mas enfim, é muito importante, eu acho que é assim, louvável, essa continuidade, é uma jornada, né? E o Comitê do Futuro, que eu também participo, né, também tem esse olhar de estar junto para que a gente possa, a partir desses achados, né, Alcir, trazer para a prática, que eu acho que é fundamental. E eu queria que tu falasse sobre as principais ações agora que esse projeto todo está viabilizando. Excelente. O Comitê do Futuro, ele surgiu da nossa necessidade de começar a priorizar alguns achados, né? Então, nós estávamos lá com 120 achados, conforme a gente foi atualizando, alguns sinais ficaram fracos, que não vale mais a pena a gente manter no radar. Outros sinais surgiram, enfim, a gente foi alimentando e hoje nós estamos com 96. Mas, enfim, trabalhar 96 achados de futuro, 96 sinais é quase impossível. Então nós convidamos uma série de pessoas da comunidade, pessoas que lidam diariamente com tecnologias, com movimentos sociais, movimentos ambientais, alguns futuristas também, para nos ajudar a interpretar esses achados à luz da nossa região e começar a priorizar aqueles que fazem mais sentido a gente trabalhar, que vão gerar mais impacto para a nossa comunidade. Então o papel do comitê é esse. Nesse primeiro ciclo, a gente está com 3 projetos priorizados. Um deles trata de educação transformada. Então, a cooperativa iniciou um movimento para dar resposta a esse achado, que é o programa Vira-Chave. A gente está pilotando turmas em Caxias, Canela e Picada Café. É um programa onde a gente trabalha o contraturno com jovens do ensino médio, falando sobre educação financeira, empreendedorismo, projetos e programação com Python e ESP32. Mas interessante dizer que assim, o Comitê do Futuro ele também não é da pioneira. Né? A gente também trata, assim como o Radar e o Comitê, como movimentos de foresight comunitário. Que esse comitê entende que é importante a nossa região falar de educação transformada. Da mesma forma que é importante nós falarmos de turismo imersivo, que é o outro achado que foi priorizado. O movimento da cooperativa foi em trabalhar em prol
da união das entidades representativas do turismo aqui na nossa região e formar uma grande aliança pelo turismo, uma aliança regional pelo turismo, e tem alguns projetos definidos lá, como, por exemplo, a construção de um plano regional turístico e uma plataforma de dados de inteligência turística. Né? Mas esse é o movimento, é o nosso 1/3 que a gente está entregando para a sociedade, né? Então, qualquer empresa, qualquer cidadão pode olhar para os achados, pode talvez economizar caminho e olhar para os achados priorizados desse momento e também atuar e também levar para suas rodas de conversa esses assuntos que estão priorizados. E o terceiro tema ele já é um pouco mais técnico, um pouco mais difícil, mas a gente está trabalhando o blockchain do ponto de vista da tecnologia do blockchain. A parte de moedas e o transacional não é do nosso interesse no momento, mas como usar essa tecnologia para facilitar os serviços da sociedade como um todo. Exatamente, né? E, na verdade, não é prever o futuro, né? É, em cima dos dados, né, buscar alternativas, né, de criar esse futuro para a gente seguir um caminho melhor, né? Mais leve e mais alinhado, talvez, né? Tem uma frase que diz que se você não constrói o seu futuro, você vai viver o futuro de outra pessoa. É verdade. E a gente tem esse olhar como comunidade, né? Qual que é o futuro que a nossa comunidade deseja? Então, tem alguns sinais que hoje podem parecer muito distantes da realidade, mas se eles acabarem colando, né? Se esses futuros acabarem se apresentando de forma mais real, a gente pode ter grandes impactos. Sejam positivos ou sejam negativos, a gente precisa olhar para os dois lados, né? Então, nada melhor do que a gente estar olhando para eles, pensando, e se acontecer, de que forma a gente vai atuar? Como que a gente pode estar preparado para atender às novas demandas, o cenário que vai se colocar diante desses futuros? E não só num sentido de reativo, né? Mas num sentido de, esse futuro é muito bom. Esse é um futuro que a gente gostaria para a nossa região. Então vamos trabalhar para que esse sinal deixe de ser um sinal, se torne uma tendência, e depois de tendência ele se torne a realidade colocada, posta, porque ele vai trazer benefícios para a gente. Com certeza, né? E essa visão de ecossistema, né? Que eu acho muito bacana, né? E tem um estudo, né? Que eu queria que tu também comentasse com a gente aqui, que é de cadeias resilientes, né? Locais, que tem o intuito principal, né? De fortalecer esses fornecedores e o ecossistema todo da Sicredi Pioneira. São alguns estudos que nós estamos colocando na rua, né? A gente, usando dos eventos onde a Pioneira participa, identificamos alguns assuntos que possam ser de interesse daquele público, daquele evento em específico. Então, nós, olhando para os achados que estão no radar, a gente organiza um estudo que detalha um pouco mais sobre aquele achado, sobre como as empresas podem se comportar para atender esses cenários futuros, né? E um deles, então, trata de cadeias resilientes. A gente compreende que o fornecimento local ele é um grande ativo que nós temos. Algumas pesquisas mostram que a cada R$100 gastos em empresas locais, até R$73 ficam na comunidade. Olha só. Enquanto se você gasta esses mesmos R$100 numa empresa de fora da sua região, até R$13 ficam na comunidade. Né? Então isso demonstra toda a capacidade que a gente tem de gerar mais empregos, de aumentar o PIB da nossa região, de gerar oportunidades. Mas além disso, podemos citar aqui a pandemia, as enchentes, agora esse cenário internacional de incerteza nas cadeias logísticas, né? Quando nós temos cadeias locais de fornecimento, é mais fácil você reorganizar o processo de fornecimento da tua empresa, seja lá qual for, seja uma indústria, uma empresa de serviços, né? Um comércio, porque os fornecedores estão mais perto. Então a gente fica menos vulnerável a essas grandes alterações, sejam por questões climáticas, questões sociais ou como agora globais de guerra que a gente está vivendo. Isso é muito importante mesmo, né? E Alcir, assim, eu estava pensando na questão dos fornecedores, né? De toda essa valorização, desse valor compartilhado que a gente cria, né? Como é que a Sicredi traz isso nesse planejamento e também nessa visão de futuro? Não só no relacionamento e na negociação com fornecedores, né? A gente entende que não existe dois lados da mesa, não existe oponente. Existe um processo de construção de um resultado que seja positivo para ambos. E quando eu digo isso, eu estou falando do nosso relacionamento com fornecedores, do nosso relacionamento com associados e do nosso relacionamento com a comunidade em geral, né? Se a comunidade sai ganhando, a cooperativa sai fortalecida. Não existe uma cooperativa de nenhum tipo, mas aqui falando das de crédito, uma cooperativa forte numa comunidade fraca. Né? Não existe uma empresa rica numa comunidade pobre.
A gente preza muito por isso, por essa construção de resultado conjunto. Precisa ser bom para o outro, precisa ser bom para nós e precisa ser bom para o terceiro que não está diretamente envolvido. Com certeza, né? E eu, particularmente, né, fiz administração de empresa lá em 1997, enfim, né? Nunca tive uma disciplina que falasse sobre o cooperativismo, né? Mas talvez o cooperativismo seja uma saída para esse novo caminho do capitalismo, né? O nosso diretor Solon sempre fala nas suas falas que o cooperativismo é uma sociedade de pessoas. Então, a grande preocupação é colocar as pessoas em primeiro plano. E para que essas pessoas estejam em primeiro plano, a gente precisa olhar o seu bem-estar social, o seu bem-estar econômico, o bem-estar do ambiente onde essas pessoas vivem, né? Então, é uma forma diferente de nós olharmos para a comunidade. E o interessante é que o cooperativismo, ele traz esses pilares desde a sua fundação, desde lá de Rockdale, onde surgiu a primeira cooperativa. Então, o mundo todo reza a mesma cartilha. Esses princípios cooperativistas de preocupação legítima com a comunidade, de preocupação com a educação, são pilares que todas as cooperativas em todo o mundo trazem na sua criação, né? Não é algo que só a pioneira realiza. Claro que a gente tem algumas ações, alguns movimentos, como o Radar de Futuros, o próprio comitê e esses estudos que a gente está realizando, que estamos falando aqui, além de outras coisas, óbvio, mas que dão veracidade nesses princípios, nesses pilares do cooperativismo dentro da nossa cooperativa. Perfeito, perfeito. É muito legal a iniciativa da Sicredi Pioneira, né? E para quem está nos ouvindo, né? Está achando muito legal, mas como é que inicia um processo desse? Dá umas dicas aí para as pessoas que estão nos ouvindo, assim, por onde a gente começa, né? Eu sou uma empresa, eu quero trabalhar de forma coletiva, colaborativa. O que tu diria para essas pessoas? Acho que primeiro não precisa inventar roda. É importante conversar, trocar figurinha, participar de movimentos que já tratam disso, né? E olhar para a sua empresa, não para o próximo ano, não para o próximo semestre, ter uma visão de fato de longo prazo, né? Existe uma frase que fala sobre que filhos que queremos deixar para a sociedade, mas também que sociedade queremos deixar para os nossos filhos. Então, a gente está falando de uma visão de 10 anos, 20, 30 anos. Toda ação que você for tomar, se você tiver esse plano de fundo em mente, as decisões já serão mais organizadas com uma responsabilidade social de fato, né? E o movimento que a gente está fazendo dentro da cooperativa, ela vem de um aprendizado e de um amadurecimento longo, né? A nossa cooperativa tem 120 anos, fundada lá em 1903. E toda essa caminhada nos levou a agir da forma como estamos hoje, né? E todo esse conhecimento está disponível para quem quiser cooperar com a gente, não vou dizer aprender com a gente, porque a gente sempre aprende com o outro também. Então está lá no nosso site toda essa caminhada, está muito bem descrito isso. O próprio movimento do Radar de Futuros e do Comitê de Futuros são movimentos de foresight comunitário, podem dialogar com isso. Então acho que a primeira grande mensagem aqui para quem quer começar a ter um olhar de longo prazo é participar de movimentos que já estão acontecendo. Com certeza, né? E, enfim, e também, Alcir, assim, pensando nos desafios, né? Não é fácil colocar. Quais os principais desafios, assim, que vocês notaram, ou algumas formas, assim, de resistência? O que tu diria para as pessoas também que estão nos ouvindo? Não sei se é um desafio, Eliane, mas às vezes algumas falas, alguns movimentos que a gente faz, algumas pessoas... muito bom, muito interessante, mas por que vocês estão fazendo isso? Né? E falta essa compreensão do todo. E muitas vezes a nossa resposta é, porque somos uma cooperativa, né? Porque olhamos para pessoas, porque olhamos para a comunidade, porque prezamos pela educação. Então, talvez a maior resistência seja as pessoas ainda não conhecerem de fato na estrutura o que é o movimento cooperativista, né? Mas depois que elas percebem o que significa isso, o valor disso, todas as ações que a gente realiza começam a fazer mais sentido e as pessoas dizem assim, eu quero participar desse movimento. Acho que esse é o grande diferencial que a gente tem como cooperativa. Se sentem chamadas, né? Assim, há um chamado interno que nos conecta a um propósito comum, né? Quando a gente enxerga isso na marca que a gente está atuando, na marca que a gente está defendendo, ou no banco, ou na cooperativa que a gente está usando, enfim, né? Tudo tem mais valor, né? Acho que é fundamental. Porque é um movimento em grupo também, né? Eu sozinho, que impacto eu vou gerar? Como que eu vou criar algo?
mas faça o teu 1/3, né? Com o 1/3 de uma outra pessoa, com o 1/3 da comunidade, a gente tem um todo para criar esse movimento. E o movimento cooperativista, ele fala muito disso, é a união de pessoas para um propósito, né? Aqui na Sicredi Pioneira, nós unimos pessoas para construir comunidades melhores juntos. Perfeito. Né? Esse é o nosso propósito, isso está no nosso mapa estratégico, em qualquer agência, qualquer espaço da Sicredi Pioneira que você for, esse mapa está lá na parede para todo mundo ouvir, porque ele é o nosso compromisso, o nosso propósito é esse, juntos construímos comunidades melhores. Quem é esse juntos? São todos os associados, são todos os nossos fornecedores, são as empresas que participam daquele ecossistema, as entidades representativas, o poder público. Então a gente busca sempre orquestrar todos esses atores para que juntos possamos construir comunidades melhores. Com certeza, né? E queria te ouvir aqui uma pergunta para o Alcir mesmo, né? A gente fala muito, e a própria Sicredi fala muito sobre desenvolvimento de lideranças. Como é que tu enxerga, assim, o que precisa, quem precisa ser esse novo líder do futuro? Bom, primeiro acho que todos precisam entender que são líderes. Sim. Todos nós somos líderes, né? Seja uma liderança paternal, afetiva, dentro de casa, aquele exemplo que você quer ser dentro da sua família, seja dentro da sua empresa, seja dentro do seu ambiente de trabalho, mesmo que você não seja líder de uma equipe, né? Então todos nós somos líderes. E a nossa preocupação de formar lideranças é trazer elas para uma visão sistêmica. Como que a minha liderança pode atuar e auxiliar na construção do todo? Como que eu, líder de uma empresa financeira, posso auxiliar na construção do todo do ambiente turístico, do ambiente educacional, do ambiente de ESG, né, e responsabilidade social e ambiental? Então, é esse olhar que a gente traz na construção de líderes, né, quando a gente faz programas como o de formação de lideranças regionais, para que todos consigam falar a mesma língua e ter essa visão sistêmica da região onde atua, e não só da região onde atua, da região onde vive, né, mas o sistêmico amplo mesmo, de todo o planeta Terra, de todo o ambiente que a gente vive. Sensacional. Gente amada, estamos aqui no quadro Livro Inspirador. Sempre trago um livro bacana. Hoje eu trouxe um livro da Dani Suzuki, que fala sobre humanos no futuro. Porque a revolução tecnológica exige uma revolução humana. Na verdade, gente, esse livro aqui, eu estou na metade também, né, porque foi uma aquisição recente, mas ele fala muito sobre a importância da gente colocar as pessoas no centro. Né? Não existe, a tecnologia ela vai nos ajudar sim a crescer como uma ferramenta, mas sempre, gente, são pessoas trabalhando com pessoas. Então fica a dica aqui especial para você que quiser saber mais sobre esse assunto. E eu queria te ouvir, Alcir, o que tu trouxe para nós com relação aos livros inspiradores? Eu trouxe logo 2. Normal, né? Eu vou começar com esse aqui, Vamos lá. Que é o Como Ser um Bom Ancestral. Talvez Maravilhoso. o título possa pensar que ele fala de passado, mas não é isso. Ele traz 5 pilares muito práticos de como nós podemos ser o ancestral do futuro, da população, da comunidade que vai vir adiante, né? Então, que movimentos nós podemos fazer, que atitude, que forma de pensamento a gente pode ter para deixar um legado, para deixar uma construção que seja benéfica para aqueles que vierem. E o outro que eu trouxe é do Sapolsky, Comporte-se. Ele é uma Bíblia, um livro gigante, e ele fala muito sobre como foi o processo de construção biológica e também a construção social que a gente teve ao longo dos anos. Então ele faz um resgate desde lá do surgimento do Homo sapiens, a evolução do nosso cérebro, o comportamento químico que acontece dentro da nossa cabeça, como que a alimentação influencia isso, e ele vai através da correlação de tudo isso, descrevendo por que a gente tem certas atitudes, por que a gente toma certos comportamentos. Ele é um livro de estudo, né? Ele não é só um livro inspiracional, tanto que ele tem uma extensa biografia aqui atrás, é quase outro livro de biografia, né? Mas é um livro bastante interessante que nos mostra exatamente o porquê que a gente tem alguns comportamentos, e conhecendo esses comportamentos também nos auxilia a ter novas atitudes frente aos desafios que a gente tem hoje. Né? Exatamente, né? E quem está nos ouvindo, né, que é líder, né, o que a gente precisa hoje, né, Alcir? Tomar melhores decisões. E quanto mais a gente se apropria, né, de novos conhecimentos, novas ideias, novos pensares, isso nos ajuda muito para o futuro, né?
tomar decisões com propósito. Exato. Né? A gente precisa ter isso muito claro. Qual é o propósito que você quer levar como líder, como empresa, como um ator da sociedade, para que toda tomada de decisão, todo movimento que você faça esteja pautado nesse propósito, levando você cada vez a estar mais perto dele, né? Exatamente. E o propósito, ele faz a gente se unir, né? Não importa quem seja, né? Eu acho que quando a gente encontra algo em comum, a gente une o diverso, né? Eu acho que é fundamental essa tua fala, né? E queria que tu deixasse uma mensagem aqui para quem está nos ouvindo, né? Para quem quiser, por exemplo, conhecer um pouco mais da Sicredi Pioneira, né? Deixar o arroba também, o teu arroba, para continuar essa conversa mais para frente. Então, o arroba da Pioneira é arroba Sicredi Pioneira, né? Em todas as redes sociais. Mas eu acho que é importante o convite para que quem quiser conhecer um pouco mais desse movimento, vá até as nossas agências, vá até os nossos espaços, converse com os colegas. Veja que eu não estou falando, abra sua conta, não é isso. Né? Eu tenho certeza que qualquer um que conhecer mais de perto esses movimentos que a Pioneira tem, vai, por aproximação, se conectar e querer participar desse movimento. Né? Ou também o próprio Radar de Futuros, que está disponível lá no nosso site. Agora, nos próximos meses, inclusive, a gente vai ter uma atualização da ferramenta do radar, ele vai ficar ainda mais visual, mais prático, mais acessível. E os encontros do Comitê do Futuro também, se alguma empresa, algum empresário quiser olhar mais perto, levar alguma proposição, né, alguma solicitação de estudo para o comitê, a gente aceita, recebe isso, como eu falei, são movimentos para a comunidade. E o meu arroba é arroba Alcir Cardoso também, se alguém quiser me chamar lá no Instagram, conversar, trocar uma ideia, estou à disposição. Ai, que maravilha. Muito, muito obrigada, Alcir, pela tua fala, né? Agradeço aqui a Sicredi Pioneira também, né, por estar desempenhando tão lindamente, né, todos esses projetos, trazendo muita coisa boa para a comunidade, né, conectando todos os fornecedores, né, os associados, tudo com relação ao propósito, né? Eu acho que assim, a gente precisa construir um mundo melhor, né? E a gente vai construir esse mundo melhor juntos, como você mesmo falou. E a Sicredi também valida ali, né, embaixo no próprio slogan, né? Muito obrigada. Agradeço às pessoas também que estão nos assistindo aqui. Vou deixar aqui o QR Code também para quem quiser acessar o programa As Pessoas Inspiram pelo WhatsApp, né, se conectar, quer saber um pouco mais dos livros, quer trocar uma ideia, enfim, né, saber um pouco mais dos nossos convidados. Fica aqui a dica. E já convido você para estar na próxima semana com mais um episódio maravilhoso do programa As Pessoas Inspiram. Beijo no coração e até breve.